Primeiramente, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui mais um domingo na nossa igreja, agora para trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor falou comigo para estar trazendo para a igreja. Eu estou acompanhado, todo mundo já sabe quem é minha esposa, né? Priscila. Sou casado, para quem não sabe, sou casado, tenho 2 meses de casado. Minha esposa, Priscila. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 17 ao 24. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 24. Mesmo assentados, mas com a mesma reverência, nós vamos ler a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isso é uma passagem bastante conhecida, passagem do mancebo rico, do jovem rico. E olhando para o texto, nós podemos ver que Jesus estava passando por aquele lugar e esse jovem lhe indagou: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, primeiramente, já dizendo: Por que me chama de bom? E mostrando para ele não ir pela emoção para Jesus, não acreditar em Jesus apenas por o que Jesus estava fazendo naquela cidade, naquele momento, naquelas horas. E no versículo 24 diz, o último versículo diz: o homem que confiar na riqueza, ele não vai herdar a vida eterna. Aqui o que prendia esse jovem a não seguir a Cristo era a riqueza. Mas nós podemos adaptar para as nossas vidas e ver o que está impedindo da gente seguir a Cristo. Nós temos que aprender a depender mais do Senhor. Nós temos que aprender a sair um pouco da nossa zona de conforto, sair um pouco do nosso descanso, comodismo, aquilo que é tão bom ficar quietinho, tão bom ficar parado, é tão bom ficar só esperando, só aguardando, só descansando. Mas a partir do momento que a gente
nos coloca nas mãos do Senhor e passamos a depender do Senhor, nós acabamos que aprendemos, e quanto mais fundo nós formos, mais nós vamos ficar dependentes do Senhor. Isso. Só aqui. Quanto mais fundo nós formos, mais nós vamos aprender o quão o Senhor é bom, o quão o Senhor é Deus. E eu separei 3 formas de seguir ao Senhor. Nós temos a forma de seguir até onde eu quero. Até onde eu quero seguir a Deus? Como eu já falei no início, esse jovem chega para Jesus e fala: Senhor, que farei para ter a vida eterna? Bom mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? E Jesus logo corta esse jovem e faz a pergunta: por que você me chama de bom? Bom só há um, que é o Senhor, que é Deus. Mas por que Jesus falou isso para esse jovem? Jesus ali, ele viu o coração desse jovem. Esse jovem, ele estava ali emocionado. Ele estava ali emocionado com o que Jesus estava fazendo antes de chegar até ali, com as palavras que o Senhor estava falando. Ele estava agindo com uma emoção. Vendo aqui no versículo 17 e 18, Jesus ele acabou freando esse jovem com essa pergunta. É bom também a gente perceber que esse jovem, ele não era qualquer pessoa que estava na sociedade. Ele era uma pessoa que guardava, que obedecia os mandamentos e as leis de Deus. Só que é interessante a gente perceber que esse jovem, ele estava preso em não fazer nada. O que é não fazer nada? Ele não matava, ele não roubava, ele não adulterava, ele não defraudava. Só que esse jovem, ele não estava se ligando, ele não estava pensando em realmente o que era servir ao Senhor. O Evangelho de Jesus, meus amados irmãos, também é o Evangelho da gente fazer. Não é só não fazer, é fazer também. No caso desse jovem rico, a oportunidade que ele tinha de fazer foi a oportunidade que Jesus deu para ele. Olha só, você vai, você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Essa era a oportunidade que o jovem tinha de fazer alguma coisa. Quem sabe hoje Deus está falando com você. Talvez você não tenha muitas propriedades, talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha muitas riquezas, mas aqui o que Jesus queria desse jovem não era a riqueza, não era dinheiro, era o coração dele. E você pode, talvez não dar a riqueza que Jesus pediu para esse jovem, mas você pode às vezes dar um abraço. Quem sabe Deus não vai te usar através de um abraço, ou Deus não vai te usar através de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado. Deus ele usa as formas mais diferentes, mais inusitadas para nos usar.
E esse jovem, eu assemelhei, coloquei ele nos dias de hoje. Hoje esse jovem, ele seria como uma pessoa que vive dentro da casa de Deus, dentro do templo, que vive, vem todos os domingos para a igreja, vem quarta-feira, vem sábado na programação da juventude, vem domingo. Só que ele só vem para a igreja. Ele tem algum dom, ele tem algo para dar, ele tem algo para liberar, só que ele escolhe não liberar. E é assim que eu comparei esse jovem nos dias de hoje. Seria dessa forma. A forma do jovem que está dentro da igreja, ou da pessoa que está dentro da igreja, com um dom, com alguma coisa para dar para o Senhor, e essa pessoa não oferece ao Senhor. Eu comparo esse jovem a essa pessoa, que está dentro da casa de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, está vendo o amor do Senhor, mas não quer nada com as coisas de Deus. Apenas quer tratar a igreja como um clube, ou trazendo bem mais para a atualidade, como um shopping, né? Você vai no shopping, você bate um papo, você conversa, ri, aperta a mão, faz o que você quiser. Tem gente tratando a igreja assim. Só vem para a casa do Senhor para encontrar com amigos, para encontrar com a família, para encontrar com qualquer pessoa que seja, menos para encontrar com o Senhor. E esse jovem, eu comparo ele a essa pessoa, porque quando Jesus pediu a esse jovem o que ele tinha, ele se entristeceu e disse, com a atitude dele, ele falou: Senhor, eu não vou te seguir. Senhor, não vou te seguir, eu não quero dar meus bens aos pobres, eu não quero largar a minha comodidade, eu não quero largar o meu refrigerante todo dia para te seguir. Então, eu estou fora. Ele não falou isso, meus irmãos, não está escrito na Bíblia, mas eu, Gabriel, na minha opinião, a atitude que ele teve foi o que ele fez. Ele pulou fora do barco. Ele falou: saber de uma coisa? Isso está muito difícil para mim. Eu não quero dar o meu bem, o que eu tenho, minha casa, meu carro, para uma pessoa mais necessitada, vender e dar para essas pessoas. Não, eu não quero assim. E a pergunta que ficou na minha cabeça, e eu creio que Jesus está fazendo essa pergunta para a gente aqui essa noite, é: até onde a gente quer seguir ao Senhor? Até onde você, até onde nós queremos seguir ao Senhor? Será que nós queremos seguir ao Senhor até Ele nos dar um carro? Será que nós queremos seguir ao Senhor até Ele nos dar um emprego? Porque a partir que Ele dá um emprego, o que a gente faz? A gente não vem mais na casa do Senhor. O que a gente faz? Trabalha domingo, faz serão para ganhar 100%. E o que a gente faz? Quer dinheiro. Será que eu vou seguir o Senhor até Ele me dar uma oportunidade, uma namorada, ou quem sabe me casar? A partir do momento que eu me casar, eu não vou mais vir à igreja? Eu não vou mais vir à casa do Senhor? Será que eu vou seguir o Senhor até eu encontrar com um amigo, um falso amigo, que me dê dinheiro, que me leve para sair, que me dê roupa, que me dê sapato? Será que eu vou seguir o Senhor até isso? Será que eu vou seguir ao Senhor até Ele me dar um filho? A partir do momento que Ele me der um filho, eu nunca mais vou seguir ao Senhor, eu não vou mais para a casa de Deus, eu não vou mais servir a Ele. Será que nós queremos seguir ao Senhor assim? A resposta do jovem foi: eu não quero te seguir, porque eu não estou disposto a sacrificar o que eu tenho. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 16, 3, diz assim: assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. O que seria isso?
Deus está falando que se você está um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo, Ele vai te vomitar. Ele não tolera meio termo. Ou você está ou você não está. Você está, fica, eu estou brincando, é a famosa pessoa que brinca de ser crente. A pessoa que brinca de ser cristã. O próximo ponto, o segundo ponto no caso é: eu não quero seguir. Aqui, nesse tópico, eu incluo aos que apostataram ou abandonaram a fé por causa de homens ou liberdade. Nesse tópico, eu coloco essas pessoas que abandonaram a fé porque colocaram a sua fé em uma pessoa, colocaram a sua fé em uma coisa, colocaram a sua fé em alguém que não pode receber a sua fé. Eu disse no início que esse jovem chegou chamando Jesus de bom. Jesus freou esse jovem e disse: olha só, não me chama de bom, sou uma pessoa boa, que é Deus. Jesus falou para esse jovem: só existia uma pessoa boa, que era Deus, que é Deus. Por que Jesus falou isso para o jovem? Jesus estava vendo que aquele jovem não estava indo ali apenas para seguir a Jesus. Ele estava indo ali porque ele estava querendo um status de seguidor de Jesus. Porque todos falavam dos seguidores de Cristo, todos falavam que estavam seguindo, quem estava seguindo a Cristo. E esse jovem queria isso. Ele não queria seguir ao Senhor, não queria seguir a Jesus pelo que Jesus era, naquela situação pelo que Jesus era, e sim pelo que Jesus estava fazendo. E nós podemos ver que a Bíblia é bem clara quando ela fala a respeito dos falsos profetas. Pessoas se decepcionam com pessoas e a culpa é sempre da fé. É sempre Jesus. A pessoa que coloca a fé em uma pessoa, em um homem, essa pessoa não está apta, por mais que ela queira, ela não está apta para seguir a Jesus. Porque a partir do momento em que você não foca em Deus, você foca no homem, o homem ele é falho, o homem cai, o homem erra, o homem peca. Por mais que ele busque a santidade, ele é homem, ele é carne, ele erra, ele é humano, ele é carne e osso, ele não é o super-homem que sempre vai te salvar, não. O pastor, o líder religioso, ele é um homem, um ser humano. Agora, falando um pouco dessa liberdade que essas pessoas que abandonaram a fé, elas acham que tem a liberdade. Quanto mais ela acha que ela está livre, mais presa ao pecado ela está. Ela acha que está livre. Não, eu sou livre de religião, não tenho religião, não tenho Deus, não existe Deus. Ela mais presa ao pecado ela se encontra. Essa pessoa que abandonou a sua fé, falando: não vou abandonar, sabe por quê? Não tenho mais fé em Jesus, não tem, sabe por quê? Porque eu quero ser livre, eu quero fumar, eu quero beber, eu quero ir para as boates, eu quero ir para onde quiser, sem escandalizar ninguém. Eu quero ir para esses lugares, mas eu não quero que me olhem como um crente, como uma pessoa crente em Jesus. Não, eu não quero isso. Enquanto ela diz: eu não quero estar presa às drogas, ao pecado, eu não quero estar presa, mas ela está. Porque a partir do momento que ela quer liberdade fora do Senhor, fora de Jesus, ela mais se prende nas boates, ela mais se prende a fumar, a beber,
ela se desprende da fé e ela se prende ao vício. Pensando um pouco ainda nesse jovem que ele também ele se enquadra, na verdade, ele se enquadra também nessa forma de não querer seguir a Jesus. No versículo 22 nós observamos o seguinte: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Certamente que alguém que está preso às propriedades, às coisas materiais, ela não está apta a seguir a Jesus. A partir do momento que você não está disposto a sacrificar, a abrir mão do que você tem, você não está apto para seguir a Jesus. Você tem alguma coisa que ainda te prende nesse mundo. A palavra de Deus diz também aqui, Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse jovem, ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse, ele saberia que era melhor juntar tesouro no céu, porque lá o ladrão não vai roubar. Aqui diz também ferrugem e as traças, não. Mas no nosso contexto hoje, a riqueza está no dinheiro. E o dinheiro que o ladrão rouba, o dinheiro que você perde, o dinheiro que você gasta, com coisas tão banais, tão bobas. E ele não conhecia essa forma de esse Jesus que ajunta o tesouro no reino de Deus, que ajunta o tesouro onde o ladrão não rouba. Esse é o Jesus que disse para ele: dá tudo que tem e me segue. Ele iria dar, mas o tesouro que ele iria obter é muito maior do que ele tinha naquele momento. E eu enquadro, esse jovem ele se enquadra nas pessoas que não querem seguir a Jesus, que abandonaram a Jesus porque não quiseram sacrificar nada. O terceiro tópico, a terceira forma, é seguindo a Cristo. Seguir a Cristo, meus amados irmãos, é algo maravilhoso. Nós temos vários exemplos na Bíblia de seguir a Cristo, de pessoas que abandonaram tudo, não olharam para nada e seguiram a Jesus. Nós temos também pessoas que seguiram alguns profetas, como Eliseu seguiu Elias, não pensou em nada, largou isso. Geazi seguiu Eliseu, não pensou em nada, foi. Nós temos vários exemplos e eu quero só citar um exemplo, que para mim foi o exemplo da pessoa que mais me chamou a atenção nessa situação, sobre seguir, nessa mensagem sobre seguir, sobre largar e seguir. Essa pessoa se chama o apóstolo Pedro. Jesus estava passeando na praia, andando na praia, caminhando na orla da praia, quando ele viu dois pescadores com as redes na mão. Ele disse: vem e segue-me. Só isso. Vem e segue. Só. O interessante disso é perceber que uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, mudou a vida de Pedro. Uma palavra de Jesus transformou o ambiente em que Pedro estava. Pedro estava com a gente na mão e Jesus falou: vem e segue. Pedro largou tudo, rede, barco. Gente, ele não olhou para nada. Ele largou tudo e foi atrás do mestre. E eu pensando, qual é a diferença
Gabriel. A única diferença do apóstolo Pedro foi que ele não pensou no amanhã. Não. Ele falou, amanhã, o que eu vou fazer amanhã? As pessoas vão me ver seguindo. O que eu vou fazer amanhã? Não. Será que eu vou conseguir? Não, ele não pensou no amanhã. Pedro, ele não pensou na sociedade. O que a sociedade iria achar? Não. Pedro não pensou nisso. Pedro simplesmente largou a rede, tudo que estava lá, e seguiu a Jesus. Ele não pensou, o que vão pensar de mim, que agora eu vou estar seguindo, o que vão pensar de mim? Não. Pedro não pensou nisso. Simplesmente Pedro largou tudo que tinha e foi seguir a Jesus. Em João 6, já encerrando meus irmãos amados. Em João 6, eu quero relatar o que aconteceu naquele, a partir do versículo 60. Jesus estava dizendo, eu sou o pão do céu, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ter vida. Jesus estava falando, ele vinha falando diversas coisas e as pessoas contrariadas com Jesus, simplesmente deixaram de o seguir. As pessoas contrariadas com o que Jesus estava falando, não satisfeitas com o que Jesus estava falando, simplesmente pararam de o seguir, abandonaram, murmurando, o abandonaram. E Jesus, ele vira para os 12 que ele escolheu, e ele pergunta assim para os 12, e vocês? Vocês também não vão embora? E vocês? Vocês não vão com eles? E Pedro, cheio da autoridade e do conhecimento do Filho de Deus, disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que Jesus queria ouvir naquele momento. E ele não parou por aí. Ele disse, Senhor, tu és o Filho de Deus. É aí que eu acabo enxergando a transformação que apenas algumas palavras fizeram na vida de Pedro. Aquele pescador morava na beira da praia, tinha sua embarcação, simplesmente largou tudo, e uma coisa ele aprendeu, que sem Jesus ele não era nada, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Era isso que Jesus estava querendo ouvir naquele momento. Jesus estava querendo ouvir da boca de um deles, de um deles apenas, Senhor, nós vamos te seguir até a morte. Foi isso que Pedro quis dizer. Para onde iremos? Senhor, nós não vamos para nenhum lugar. Nós vamos ficar com o Senhor. E o que Pedro fez apenas foi uma escolha certa. Pedro apenas escolheu seguir. E seguiu. Quero que você abaixe sua cabeça para refletir. Em qual tópico você se enquadra? Em qual tópico eu estou? Será que eu estou seguindo a Cristo até onde eu quero? Será que eu estou seguindo a Cristo até Ele me dar alguma coisa? Será que eu estou seguindo a Cristo até Ele falar que eu vou passar em concurso público? Será que eu estou seguindo a Cristo por alguma coisa que Ele vai me dar?
Será que eu sou igual um jovem rico, esse jovem rico? Estou preso aos bens materiais? Será que eu posso dar alguma coisa para o Senhor? Eu não estou dando. O que prendia esse jovem era o dinheiro. E o que está te prendendo para você não seguir a Cristo? Jesus está te chamando. Hoje ele está dizendo assim: filho, larga tudo e me segue. O que está te prendendo que não está deixando você seguir a Cristo? Será que é o trabalho? Ou a sociedade? Dinheiro? Será que são seus amigos? Seus falsos amigos? Vou te falar, seus falsos amigos. Será a vaidade que está te prendendo e não está te deixando seguir a Cristo? Será o orgulho? Será que aconteceu alguma coisa na casa de Deus e você, não, Senhor, não vou mais para a igreja, porque aconteceu isso comigo? Será que é isso? Será que é o orgulho? Será que é a vaidade? Será que é marido, esposa, noivo, namorado? O que está te impedindo de seguir a Jesus? Será que é a sua família? Será que você não quer vir para a casa de Deus porque toda a sua família não aceitaram ainda Jesus? Assim como Jesus falou para Pedro, Ele está falando aqui nessa noite: vem e segue. Eu quero te tornar pescador de homens. Através de você, eu quero mudar sua vida, não só a sua vida, mas através de você, eu vou mudar a sua família, eu vou mudar o ambiente no qual você trabalha, eu vou mudar aonde você está pisando, aonde você for, eu vou mudar. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para ter uma vida de intimidade com Ele, para uma vida de dependência. Os apóstolos, todas as pessoas que seguiram a Jesus, eles viram milagres. E às vezes você está seguindo a Jesus, acontece alguma coisa nesse caminho e você para de seguir, porque você diz que não, mas Jesus não está fazendo milagre na minha vida. Não, você levantar todo dia de manhã, isso não é um milagre. A pessoa levanta todo dia, vai para o trabalho, às vezes vai para a faculdade, para a escola, volta para casa, não lhe acontece nada, e a pessoa diz que não vê nenhum milagre. Você quer ver um milagre? Vai para frente do espelho, se olha, diz: não, eu sou o milagre do Senhor. Eu não sei se aqui tem alguém ainda que não abriu o seu coração para Jesus. Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer isso nessa noite. É difícil? Jesus nunca falou que ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi Ele. A nossa fé está nele, naquele que venceu o mundo. Jesus está te convidando hoje para sair da sua zona de conforto e seguir a Ele. Quero saber se há alguém aqui que deseja aceitar a Cristo hoje, abrir o seu coração para Jesus. Jesus está te chamando hoje. Filho, me segue.
Eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida para transformar vidas. O momento é esse, meus irmãos. Você que por algum motivo se afastou dos caminhos de Deus e hoje quer voltar a segui-lo, esse é o momento que você tem. Faça só um sinal com as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Às vezes você vem à igreja, você está aqui dentro da igreja, mas você ainda não aceitou a Jesus, você não se colocou à disposição para segui-lo. Há alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus? Faça o sinal com a sua mão. Não vou demorar. Jesus ele não é uma mercadoria para a gente ficar oferecendo. Alguém deseja? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Motivo de gratidão para mim estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.